Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma mensagem. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo do nosso canal. Deixe o seu like nesse vídeo, que assim você estará nos ajudando a crescer mais ainda o canal. Compartilhe o link do vídeo e siga o Guardei a Fé nas redes sociais. Meditando na palavra de Deus, nós vemos o quanto Deus ele é glorioso e o quanto Deus realmente ele é o dono de toda a sabedoria. Quando nós olhamos o que Deus fez no passado, na época de Moisés, quando ele queria tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, nós vemos que todas as vezes que Deus endurecia o coração de Faraó, era para que, através daquela dureza de coração, ele pudesse mostrar o poder dele, ele pudesse mostrar o que ele é capaz de fazer para aquele povo que já estava ali sofrendo há 430 anos. Foi o tempo que o povo de Israel ficou sofrendo nas mãos de Faraó. Deus poderia muito bem tirar o povo de lá de imediato, mas a Bíblia sempre ela cita que Deus ele endurecia o coração de Faraó. Cada vez que ele endurecia, uma nova praga vinha. Então, o próprio Deus fazia isso acontecer para mostrar para aquele povo desacreditado que ele era poderoso, independente se as pessoas não viam a face de Deus, se as pessoas não tocavam em Deus. Deus estava mostrando que com ele estava todo o poder. E, consequentemente, nós também avaliamos que diante de todas essas pragas, de todos esses sinais que Deus lançou sobre o Egito, ali também Deus provou a persistência e a determinação de Moisés, porque todas as vezes que Deus pedia para Moisés ir, ele ia. Então, Moisés também, sendo uma pessoa determinada em querer tirar o povo daquela situação, daquela escravidão, daquela situação de humilhação, a determinação, a perseverança dele fez com que o poder de Deus se manifestasse. Por isso, em Êxodo no capítulo 10, no versículo 20, diz o seguinte: O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. As trevas eram tão consistentes que o próprio Deus falou que seria possível apalpar, seria possível tocar. E depois mostra que não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Ou seja, era algo que fez a visibilidade ficar tão difícil que era mais seguro a pessoa ficar no lugar que ela estava do que ela fazer alguma coisa, porque nada se via, nada conseguia enxergar. Mas um fato interessante, e nós podemos trazer isso para o lado espiritual nos dias de hoje, é o seguinte: enquanto o Egito estava coberto de trevas e todos aqueles que não se sujeitavam a Deus, que não serviam a Deus, que não tinham Deus como Senhor de suas vidas, eles viviam nas trevas. E ao contrário do povo de Israel que estava ali se sujeitando a Deus, o povo que estava
crendo em Deus, eles tinham luz. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para o lado espiritual, é exatamente assim a condição espiritual do incrédulo e daquele que é de Deus. É exatamente assim a condição espiritual daquele que não serve a Deus e daquele que é de Deus. Eu não estou dizendo daquele que está dentro de uma igreja, eu digo daquele que obedece a Deus. Existem pessoas que estão dentro de muitas igrejas que elas carregam mais trevas em suas vidas do que aqueles que não estão. Então, não é o lugar, igreja, templo, que vai fazer a sua vida ser mais iluminada que a vida do outro. Porque o que traz a luz de Deus para a vida do ser humano é a obediência à palavra dele. Deus é luz. E quando nós o obedecemos, a palavra dele e a obediência a Deus traz luz para os nossos caminhos. Por isso o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você vive debaixo dessa obediência, vivendo longe do pecado, vivendo com o coração limpo, um coração longe de mágoas, de ódio, um coração longe daqueles sentimentos vingativos, você procura manter-se limpo, um coração puro como o de uma criança. Como já falamos a respeito disso em outros vídeos, em saber perdoar, porque quem sabe perdoar também está pronto para receber o perdão de Deus. Quando você vive nessa condição de pureza diante de Deus, então os seus caminhos são iluminados, os seus passos são iluminados e, consequentemente, seus caminhos, seus passos sendo iluminados, onde você colocar ali a planta dos pés, é como se fosse a luz de Deus também chegando ali. Agora, quando a pessoa vive longe de Deus, não obedece à palavra dele, não obedece os seus ensinamentos, então as mesmas trevas que estavam sobre o Egito, que os impedia até mesmo de andar, porque eram trevas muito intensas e de difícil visibilidade, onde as pessoas ficaram ali 3 dias no mesmo lugar, porque era impossível enxergar alguma coisa, era impossível andar por causa dessas trevas. Assim tem sido a vida de muitas pessoas. Por causa dessas trevas que estão na vida delas, tem sido impossível a vida dela andar, tem sido impossível as coisas darem certo para ela. Existem pessoas que têm tudo na vida para vencerem, mas não conseguem vencer. Existem pessoas que têm toda a condição e capacidade de serem pessoas vitoriosas em tudo que fizerem e não conseguem. Por quê? Pelo fato de viverem longe de Deus, são pessoas que carregam essas trevas no caminho. Por isso que existem muitos que se perguntam o que elas fizeram de tão ruim na vida que tudo tem dado errado para ela. Não é que a pessoa tem feito algo ruim, mas sim o fato de ela estar vivendo longe da luz, que é Deus. Porque uma vez que a pessoa se sujeita à luz de Deus, Deus ilumina os caminhos e faz com que a vida dela venha progredir. Mas existem pessoas que vão dizer: e aquelas pessoas que vivem numa vida errada e mesmo em uma vida errada conseguem vencer na vida? Existem pessoas e pessoas, existem umas que não conseguem vencer e existem outras que vencem por um tempo limitado. Daqui a pouco a vida dela vai parar e tudo simplesmente vai começar também a dar errado, porque é impossível viver em um mundo de trevas com uma vida feliz vivendo longe de Deus. Então, fica essa dica. As mesmas trevas que dominaram o Egito a ponto de ninguém sair do próprio lugar durante 3 dias, essas mesmas trevas têm atuado espiritualmente na vida daqueles que vivem longe de Deus. Para finalizar, diz o seguinte: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus.
e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Então Faraó já ficou aqui tão indignado, com tanta raiva de Moisés, que ele já partiu para a ameaça: cuide para eu nunca mais ver o teu rosto, porque da próxima vez que eu te ver, você vai morrer. Então a paciência dele já havia sido esgotada, já não tinha paciência, porque Moisés queria tirar o povo de lá a todo custo e ainda disse: nenhuma unha vai ficar, ou seja, tudo que é nosso, nós vamos levar. Trazendo para o lado espiritual, é basicamente assim. Quando você determina que a sua vida vai mudar e você luta para que isso aconteça e você não aceita viver numa vida de fracassos, de humilhação, uma vida de vergonha, é a mesma ira que se acende dentro do mal, dentro do diabo, para a sua vida não andar. Por isso, minha irmã, meu irmão, a mesma determinação de Moisés em tirar o povo do Egito tem que ser a mesma determinação sua para que a sua vida venha sair das garras do mal, para que os seus sonhos venham se realizar, para que a sua família venha se converter, para que a sua cura venha chegar. Ou seja, nenhuma unha vai ficar. Nada do que é seu pode ficar nas garras do mal, porque Deus é contigo. O mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito depois de 430 anos de escravidão, é o mesmo que pode tirar você que está me ouvindo agora dessa situação. Por isso, creia, seja determinado e deixe Deus agir na sua vida e através de você, porque certamente, com mão forte, nenhuma unha ficará, e tudo aquilo que Deus prometera na sua vida, Ele vai cumprir. Creia nisso. Que Deus te abençoe e receba essa palavra do dia para lhe abençoar mais ainda. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe o link desse vídeo com um amigo seu e eu tenho certeza também que vai ajudá-lo. Deus abençoe.